pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta nesse programa Falando de Espiritismo, que o MAP traz com tanto carinho para vocês, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30 e fica gravado no YouTube, no Facebook. Vocês podem acessar os links aí abaixo. E também, quem quiser, assistir ao vídeo ao vivo pela rádio. Então, nós sempre abordamos temas que nós consideramos importantes, cobrindo as informações da doutrina espírita, trazendo às vezes algumas novidades, como trouxemos no programa passado sobre a transcomunicação instrumental, que é algo muito sério e que está aí como uma nova realidade. O nosso tema hoje vai ser um tema que de vez em quando eu volto nele, a situação do pensamento. O tema é pensamento superior. Nós somos seres espirituais, somos consciências. Nós pensamos, existimos, como já disse lá Descartes. E nós percebemos tudo à nossa volta e nós criamos padrões, modelos à nossa mente. Somos muito influenciados pela realidade que nós percebemos. E hoje já sabemos que a realidade, que tudo que existe não está contido apenas naquilo que os nossos sentidos conseguem captar. As energias vibram em faixas diferentes e nós temos várias realidades. Nós temos o próprio mundo espiritual como sendo vários mundos espirituais. Como assim? Você tem um umbral. Na realidade da Terra, planeta Terra, tem umbral, mas tem um umbral mais grosseiro, um umbral médio, um umbral que eu chamo umbral light. Então, só no umbral você tem realidades diferentes. Tem aquela realidade, aquela faixa onde está o nosso lar, colônia, e muitas outras. Realidades acima do nosso lar e assim sucessivamente. Isso na Terra. Mas você tem outros mundos. Você tem toda a galáxia, todo o universo. Então, a nossa mente, ela fica fechada e focada na realidade onde nós estamos. E a doutrina espírita vem para fazer isso, ampliar a nossa percepção sobre a vida, sobre essas realidades. Em paralelo, a ciência também está fazendo isso. Antes estava muito presa à matéria, mas com a tal da física quântica e outras situações, os físicos modernos já conseguem perceber o universo de outra maneira. Pelo menos estão começando. E na evolução humana, nós temos que sair de um nível de pensamento mais superficial, terra a terra, e precisamos nos aprofundar no entendimento da vida e nos vendo como sendo co-criadores dessa realidade. O que, aliás, faz parte da física quântica. Nós criamos a nossa realidade. Quando nós nos fixamos num padrão de pensamento muito inferior, qual é a nossa realidade? Uma realidade presa a esses padrões. Para quebrar isso, para sair da caixinha fechada, da bolha, você tem que projetar o teu pensamento para outros níveis, para outros padrões. Faz muito bem a meditação, faz muito bem a leitura e faz muito bem não ficar fechado num conceito onde você fica preso àquilo como sendo uma verdade. O que é a verdade? A verdade vai muito além do que nós percebemos. Jesus já falou, conhecereis a verdade vos libertará. Vai libertar o quê? Da ignorância, da visão tacanha e fechada da matéria. Jesus veio nos introduzir na vida espiritual. Então, o que a gente chama de vida espiritual é uma grande verdade, é uma realidade. E esse mundo espiritual, ou os mundos, tem as suas leis específicas, leis naturais. Eu diria o seguinte, vamos nos fixar no nosso lar. Aquela realidade lá, nosso lar, aquela colônia, existem leis ligadas àquela realidade. E são leis naturais, são ciência. Então, existe uma ciência do mundo espiritual.
Nós falamos semana passada sobre a transcomunicação instrumental. Então, existe uma ciência do lado de lá que está sendo desenvolvida por espíritos que estão aqui na parte espiritual da Terra. Então, esses espíritos têm um nível de conhecimento, um nível de pensamento superior, e eles estão pesquisando a comunicação com os encarnados. Tá bom? Então, nós temos uma perspectiva muito diferente a respeito da vida quando a gente penetra nas realidades espirituais. E esse é o convite que eu queria fazer para vocês. É muito importante ler, é importante meditar, discernir o que é certo, o que é errado, o que é possibilidade, o que é pessoas viajando na maionese, porque a gente tem muita informação, né? Então, eu vou repetir aqui informações que sempre eu estou voltando nelas sobre essa questão do pensamento, especialmente o pensamento superior. Porque é muito fácil nós sintonizarmos com mente num padrão inferior. É quase todo mundo que está aqui do nosso lado. E dos umbrais, onde nós sofremos influência desses espíritos. Qual é a maneira que a gente tem para elevar o pensamento e sair dessa bolha de pensamentos mais mundanos, mais terrenos? Um deles é a prece. A prece, você fura a bolha. Você se conecta com inteligências superiores. A prece é uma conversa, é um pedido de orientação, um pedido de ajuda, onde você vai lá em cima. A leituras específicas levam a um nível de pensamento superior também. As obras de André Luiz, uma delas, eu vou destacar aqui, essa aqui, ó, Evolução em Dois Mundos, que, por exemplo, nos fala da evolução com uma outra perspectiva, não apenas das espécies se envolvendo aqui na Terra, como Darwin, né, a teoria dele nos revelou, mas também pela intercessão, pelos espíritos influenciando nesse processo de evolução, como se a Terra fosse um grande laboratório. E a evolução se dando, então, não apenas no plano físico, mas também no plano espiritual. Os espíritos atuando no DNA em certas situações para haver a evolução até chegar àquela espécie onde encarnaria um espírito já formado nas suas primeiras encarnações. Então, esse nível de pensamento, ele, em coisas superiores, depende muito de uma boa leitura, uma boa reflexão, leituras elevadas, onde eu destaco, por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Querem ler um livro que é até complexo, mas muito bom? A Grande Síntese, de Pietro Ubaldi, também leva a nossa mente lá para cima. Quem gosta de leituras que desafiam mais, eu recomendo A Grande Síntese. É um livro maravilhoso. Pietro Ubaldi é maravilhoso. Nós temos, então, que incentivar todos a prece, ao estudo, a meditação, e as palestras são muito importantes, porque você vê temas diferentes e você vai expandindo a sua visão de vida. Agora, nós precisamos fazer uma distinção entre a mente e o cérebro. Uma coisa é o cérebro físico, outra coisa é o espírito que está comandando tudo. O cérebro emite impulsos elétricos, comandos para os músculos, minhas mãos aqui se movimentando, eu falando, mas é o espírito que está pensando. E eu automaticamente reproduzo no meu corpo material aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. O pensamento é uma função cognitiva que abrange um fluxo de ideias e associações com outras pessoas, coisas ou ambientes, e modula estados mentais que envolvem outras várias funções, como memórias, atenção, linguagem e aprendizado. E uma das informações que nós temos nessa obra, Evolução dos Mundos, é que o corpo espiritual tem órgãos, inclusive um cérebro perispiritual. Caramba, que informação, né? Quer dizer que aquele corpo que a gente tinha antes de nós nascermos,
aquele corpo que ajudou a moldar esse corpo físico, ele tem órgãos. Mas aí vem as perguntas, né? Usando a fé raciocinada. Mas peraí, ele tem um coração, então? Tudo indica que sim. Bombeia o quê? O espírito tem sangue? E a nossa mente vai, né? Não, não tem sangue. Mas o que é uma bomba? É um fluxo de energia. O que é o sangue? É energia para o corpo físico. Então, provavelmente, no corpo espiritual tem algo que reproduz como se fosse o coração e que faz circular certas energias pelo corpo espiritual. Não necessariamente o sangue, porque o corpo espiritual não sangra como a gente entende. E os outros órgãos? Então, você começa a fazer perguntas e a gente começa a imaginar que esse corpo espiritual é energia circulando e cada um desses órgãos tem as suas funções. Como no corpo espiritual tem os chakras também, que não estão no corpo físico, estão no corpo espiritual e no duplo etérico. E que esses chakras movimentam energias. E você começa a procurar entender como é que funciona o corpo do lado de lá. Só que essa é uma ciência que ainda não veio para nós. As obras espíritas ainda não trazem em detalhes como funciona o corpo espiritual. E outras situações, esse corpo espiritual, ele se comprime na hora da reencarnação, por exemplo, ele se comprime e fica diminuto, é ligado àquela primeira célula que se forma na gestação daquele novo ser. Enfim, é algo que a gente não conhece muito bem, mas com a leitura você começa a imaginar um monte de coisas. E é na imaginação, nos sonhos, que vêm os grandes projetos, né? Então, mesmo que a gente não tenha uma resposta final sobre algo, é muito bom pensar sobre aquilo, tá? O pensamento abstrato, projetos, todo projeto nasce de uma ideia, né? Então, é muito bom que a gente aprenda a pensar. Como se processa a evolução espiritual ou anímica, né? Na obra No Mundo Maior, psicografia do Chico Xavier, mensagem do espírito André Luiz, eu vou ler aqui um trechinho do capítulo 4. A evolução espiritual ou anímica requer fixação, aproveitamento e continuidade. O princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Segundo Calderaro, que é um mentor aqui que aparece nessa obra, ele viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritação para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Inúmeros milênios transcorreram desde então e estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, a obra No Mundo Maior aborda algumas questões relativas ao cérebro, à mente. Fica o convite para vocês lerem, né? Sobre o desenvolvimento da espiritualidade. O fato é que no universo há muita coisa que a gente não conhece. Jesus já falou, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Espiritismo, então, nos impulsiona para nós desenvolvermos o raciocínio. A própria visão espiritual é uma visão meio abstrata. Enquanto nós estamos presos ao corpo físico, nós imaginamos como é uma colônia, a gente vai lendo uma obra como o Nosso Lar e vai imaginando as coisas como elas são. O filme Nosso Lar veio dessa leitura e da imaginação daqueles
que tentaram reproduzir numa tela aquilo que as obras trazem, e usando muito a intuição também, né? Então, nós sempre vamos ficar reféns do nosso padrão de pensamento. O nosso padrão de pensamento limita a nossa visão da vida e do universo. Todos nós influenciamos e somos influenciados por outras pessoas, por outros seres. Lembrando daquela pergunta do Livro dos Espíritos, né? Se os espíritos influenciam nossas vidas, a resposta é que influenciam muito mais, a tal ponto que são eles que nos dirigem. Então, a sintonia com planos inferiores é muito fácil. É o nosso dia a dia. A gente cai, sofremos os processos obsessivos, nós temos que nos acostumarmos a uma sintonia superior, com espíritos superiores, com o nosso mentor. Então, vejam aí a primeira figura que eu vou passar, a figura 1. Sintonia espiritual. É a lei pela qual cada criatura atrai as companhias espirituais segundo a natureza de seus pensamentos e de seus sentimentos. Entenderam? Voltando aqui. Então, nós sintonizamos com aqueles que têm alguma similaridade conosco. Então, quando você tem um padrão de leituras, de pensamento superior, de meditação, você cria a possibilidade de uma conexão com um espírito mais elevado, principalmente se a sua conduta for reta, no bem, no amor, e você começa a passar a ser utilizado muitas vezes para ajudar outros, para esclarecer outros. É o que acontece quando as pessoas vão na casa espírita e começam a estudar, começam a se envolver nos trabalhos. A mente dessas pessoas, mesmo talvez elas não percebam, mas ela vai se ampliando, ela vai vendo a vida de outra maneira. Isso é muito bom. Ela vai sendo preparada para no futuro receber informações superiores. Porque, gente, a nossa mente vai sempre se desenvolver. A nossa visão da vida vai cada vez se ampliar mais. Agora, nós trazemos dentro de nós, nessa mente, no nosso psiquismo, porque no corpo espiritual nós temos parte dele que nós chamamos de corpo mental, que é algo muito complexo. Tudo que nós já vivemos está gravado. Não só nessa encarnação, desse corpo físico, mas nas outras passagens pela vida física e até pela vida espiritual, para quem teve passagens lúcidas pela vida espiritual. E André Luiz, para facilitar o nosso entendimento, vai classificar a nossa mente como um edifício de 3 andares, onde ele vai chamar do subconsciente, o consciente e o superconsciente. Então vejam essa figura, figura 2, o castelo de 3 andares. O subconsciente é a residência de nossos impulsos automáticos. É aquilo que nós desenvolvemos pelo automatismo na evolução. É o sumário vivo dos serviços já realizados, tá bom? Então, no subconsciente, nós trazemos as memórias do passado e esses impulsos automáticos que nós desenvolvemos. No andar de cima, no consciente, são as conquistas atuais, onde se consolidam as qualidades que desenvolvemos, né, e que estamos desenvolvendo, que estamos edificando. Entra o esforço, a vontade que nós temos nesse momento de consolidar qualidades nobres, de cumprir aquilo que nós aprendemos com Jesus, por exemplo, colocar em prática. E o superconsciente é a casa das noções superiores, onde a mente acessa realidades superiores. A expansão da consciência indica as eminências que nos cumpre atingir. É aquilo que nós ainda vamos alcançar, é o ideal, é a meta superior. Então, voltando aqui para mim. Então, nós temos no subconsciente, o que acontece muito conosco hoje? Nós trazemos muita coisa gravada, que a gente não acessa, está lá nos porões da nossa mente. E, às vezes, certas situações fazem aflorar certos sentimentos nossos. E a gente não identifica de onde vem isso. Um mal-estar,
há uma reação estranha, aquilo está aflorando dentro de você. E você tem que lutar contra aquilo. E você tem uma visão da vida que às vezes não te satisfaz e que se junta com algo que está lá dentro de você, que não é muito bom. E essa união daquilo que você vê na sociedade, nas pessoas, que não te agrada muito, porque você já aspira a algo melhor, isso se junta com um sentimento, um trauma que você traz, o mal-estar é muito grande. E às vezes um processo depressivo vem disso. Não necessariamente porque a pessoa está pensando baixo, ela está, às vezes, num conflito. O que, do ponto de vista espiritual, é muito bom às vezes, porque é dos conflitos, dessa luta interior, que você cresce. Então é muito importante aí a meditação, a prece, o pensamento superior, é muito bom um passe para equilibrar essas sensações, essas energias. Tipo, você engolir aquilo, respirar fundo e superar. E olhar o momento atual como uma oportunidade. Todos nós temos uma grande oportunidade de equilibrar os pensamentos, os sentimentos, e aí sim começar a acessar um pensamento superior, uma mente superior. A voz já começa a sumir. Então, nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, diferentes níveis de raciocínio, de lucidez entre as pessoas diferentes. E ao longo de uma vida, a gente vai desenvolvendo também o nosso raciocínio, a nossa lucidez, a nossa conexão como todo. Então você pega um Einstein para conversar com uma criança de 5 anos, o que eles têm para conversar? O Einstein pode brincar com a criança, mas não pode falar nada elevado, porque ela ainda não queimou etapas que precisa queimar para chegar na mente do Einstein, para ter uma conversa no nível que ele poderia ter com outro Einstein, né? Espíritos superiores são assim conosco, esperam a gente se desenvolver, nos esforçar para chegarmos até eles. E às vezes eles fazem isso. Deixam uma mensagem, nos dão força, são as obras espíritas, né? Que é uma referência de uma obra muito boa, leve, fácil de ler, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que lá no início da mediunidade de Chico Xavier já fala de mundos superiores, de vida em outros planetas, é fantástico, Cartas de uma Morta, né? Uma vez eu fiquei pensando, quando eu trabalhei muitos anos em evangelização de crianças, adolescentes. Uma vez eu peguei uma turminha bem novinha, crianças, né? Imagina eu já com uma idade, falar de certos assuntos com criança, e me deram a tarefa de falar sobre reencarnação. Porque na evangelização a gente procura dar valores para as crianças, né? Não é para tornar ninguém espírita. Mas, às vezes, no programa entra alguma coisa com relação às coisas espirituais. A gente tenta, muito de leve, colocar alguma sementinha na mente dessas crianças, que são espíritos antigos, que precisam se espiritualizar, como nós. E eu fiquei falando, como é que eu vou falar de reencarnação para um pirralhinho desse tamanho? 5, 6, 7 anos, né? Aí me veio um ensinamento, sabe de onde? De 3.500 anos antes de Cristo, de Krishna, que ele fala da luz de uma vela. Eu vou ler aqui para vocês. A luz de uma vela, analogia usada na tradição Hare Krishna, para explicar a relação entre Krishna e outras manifestações divinas. A ideia central é que, assim como a luz de uma vela pode iluminar várias outras velas, mantendo a mesma qualidade de luz, Krishna, como a fonte original de luz espiritual, manifesta-se em diferentes formas, todas com a mesma essência divina. Essa analogia é encontrada no Brahma Samhita, obra sânscrita, que afirma que Krishna é a fonte de todas as manifestações divinas e que, embora ele se manifeste de diversas formas, a qualidade da luz espiritual permanece a mesma. Entenderam?
Krishna se manifesta de várias formas, mas a luz divina é a mesma. Eu pensei nisso, falei, já sei como é que eu vou falar com esses pirralhos. Eu peguei várias velas, acendi uma, e a gente já tinha falado de espírito, que é uma luzinha, né? Uma luzinha que nós temos lá dentro. Aí mostrei para eles e falei, tá vendo a vela? A vela é o espírito. São vocês. Aliás, a luz da vela é o espírito, são vocês são uma luzinha. E essa cera aqui é o corpo. Vocês já viram uma pessoa velhinha? Já, eles falam, já. Pois é, essa pessoa um dia vai morrer. Vocês já ouviram falar nisso, né? Já viram um bichinho morrer? Alguns falam, eu já vi, o passarinho, o cachorro, né? Pois é, isso aqui é o corpo que vai morrer. Mas a luz, aí eu passava para outra vela. Tá vendo? Essa vela aqui morreu. Mas a luz passou para outra vela. Ela não continua a viver? Aí eles falam, sim, né? O que é a luz? É o espírito, né? Então vocês continuam a viver. Esse outro corpo, que é a outra vela, ó, vai gastar, aí eu jogava fora a vela, né? Acendia a terceira. Tá vendo? A luzinha é a mesma, é o princípio do Krishna. E com isso eu falava de forma rudimentar que o espírito continua a sua jornada, mas os corpos a gente vai descartando. Mas que a luz é sempre a mesma, né? Vocês entenderam? Eles falavam, sim, de repente nem entenderam muito, mas fixaram a imagem da luzinha e da vela, né? Então, a primeira aproximação com uma criança para falar de reencarnação. Os espíritos superiores têm informações que a gente não compreenderia e que, às vezes, eles soltam para nós de forma muito embrionária nessas obras. Porque, gente, a realidade do universo vai muito além do que a gente imagina, né? Você pegar um caça a jato hoje o F-22 Raptor lá da Força Aérea Americana, que é o caça mais avançado que se tem hoje, e coloca ele voando os céus da Europa no século X, iam olhar aquilo e entender o quê? Como sendo aquilo? Talvez um dragão voador, mas nunca sendo objeto do desenvolvimento da tecnologia, da mente humana. Porque aquilo está tão distante da realidade do homem do século X que a gente não tem capacidade de entender que ali dentro tem uma pessoa que comanda aquilo através de computadores. Eles não sabem o que é o computador, não sabem nada de nada, né? Então, assim somos nós com relação a inteligências superiores. Mas a humanidade não se desenvolveu para chegar até esse caça. Aliás, parece até que andou para trás porque usa o caça para atacar os outros, né? Para guerrear. Mas eu falo tecnologicamente. Da mesma maneira, nós vamos nos desenvolver. Então, tudo vem passo a passo. O conhecimento vem aos poucos. E o nosso pensamento atinge níveis diferentes. Então, nós temos um pensamento crítico, um pensamento criativo, um pensamento de resolução de problemas e um pensamento estratégico. Nós temos a capacidade de avaliar informações para formar um julgamento, isso é o crítico. A geração de ideias novas e soluções, projetos nascem de ideias e sonhos, esse é o pensamento criativo. Identificação e solução de dificuldades é a resolução de problemas. E a capacidade de planejar, tomar decisões com base em análise, em objetivos. Esse é o pensamento estratégico. E tudo tem uma complexidade. O pensamento superior, no contexto espiritual, é o entendimento da vida e a expansão contínua da mente, da consciência e do ser, no entendimento das suas diversas manifestações, em várias realidades, e conexão com o Criador. A mente é desafiada para habilidades cognitivas cada vez mais avançadas, como análise, síntese e avaliação. Foco em metas, porque nós somos muito dispersivos, temos uma certa dificuldade, uma preguiça em pensar. Então, ter metas, ter foco é fundamental. Agora, nós temos 3 áreas principais com relação
essa questão do pensamento, do nosso desenvolvimento. Nós temos uma aprendizagem ativa, uma reflexão crítica e temos a criatividade. Participar ativamente na busca de conhecimento e aplicar esse conhecimento em situações do mundo real. Isso é a aprendizagem ativa. Avaliar informações e ideias de uma perspectiva imparcial, questionando suposições e considerando múltiplas perspectivas. Isso é uma reflexão crítica. E abraçar a inovação, a experimentação, explorando soluções inéditas e originais para problemas complexos. Isso é criatividade. E na semana passada eu abordei a transcomunicação instrumental, que tem muito a ver com a inovação, experimentação, né? E criatividade da Sônia em desenvolver técnicas para permitir que os espíritos se manifestem do lado de lá. Então, aqueles que se esforçam, que são inovadores, esses estão sempre um passo à frente porque têm um pensamento superior. Sai do terra a terra, furam a bolha, entenderam? E nós temos que ser convidados a fazer assim. Os relacionamentos são a nossa oficina de trabalho. Na reencarnação, para nós nos entendermos como espíritos num processo de progresso. Mas nós temos que acessar pensamentos superiores. Então, nós temos diferentes padrões de pensamento. Então, mundos superiores são mundos de espíritos com mentes e sentimentos superiores. Eles já passaram por tudo que nós estamos passando, já viram coisas que nós veremos mais à frente. A vida espiritual é a realidade onde eles estão, não é mais o lado de lá, é o lado deles, que um dia será a nossa casa definitiva, porque nós viemos de lá, e aí nós vamos entender a Terra como uma simples passagem realmente. Como diz o André Luiz no Nosso Lar, a vida espiritual onde ele estava era a vida real. A Terra era apenas uma passagem rápida. Então, a nossa essência como ser, a essência espiritual, é uma vida não mais presa a essa matéria. E o Espiritismo vem, então, nos colocar num pensamento superior, nos preparando para nós vivermos essa nova realidade. Não só ao desencarnar, mas também mais à frente, quando esse outro lado vai ser a nossa realidade definitiva. Entenderam? E tudo isso que nós estamos vivendo aqui agora, na matéria densa, fará parte do passado. E não viveremos mais na matéria densa, a não ser quando mergulharmos em missão, como fez o nosso Jesus, como fez Maria, como fizeram outros. Então, o nosso pensamento é muito voltado àquilo que nós estamos vivendo, àquela nossa realidade. Só que as coisas são tão diferentes que nós imaginamos, hoje a física quântica está aí, dizendo que nós criamos a nossa realidade. Então, essas coisas existem porque eu estou focado nelas. Se eu não focar nelas, elas não existem mais. Dá para entender isso? E existem experimentos hoje, incrível isso que eu vou falar. Um dia eu vou passar o vídeo de um físico falando sobre isso. Eu tenho um copo aqui e tem uma outra pessoa vendo esse copo, numa certa posição. Eu fecho os olhos. Aquilo ali, eles falam de colapso, de onda, etc. Quando abrimos os olhos, aquele copo está lá. Mas já foram feitas experiências em laboratório em que a posição do copo, na verdade, se deslocou, eu não sei a unidade de medida lá, muito pouquinho, mas houve um deslocamento. No fundo, ele não está mais naquela posição. Na nova realidade, ao interagir com esse copo, ele continua lá na nossa visão, mas nem tanto. Dá para entender isso? Num átomo, você tem os elétrons. E quando ele perde energia, ele muda de órbita, mas ele não cai. Ele desaparece aqui e aparece na outra órbita sem passar em lugar nenhum. Isso é o salto quântico. Como é isso, não passar em lugar nenhum? Não me pergunte, que nem a ciência sabe. Mas existe muita coisa que a gente não sabe.
Então, a própria ciência necessita de pessoas com um pensamento superior, que são desafiadas a entender a dinâmica do universo e da vida. E assim somos nós. Embora a maior parte de nós não sejam pessoas de ciência, nós temos que desafiar nossa mente para novas realidades. Temos que contribuir com o progresso colocando a nossa mente em coisas superiores. E eu repito, as coisas simples: prece, meditação, leituras e parar para você se questionar. A nossa grande luta é de autoconhecimento, mas até para isso a nossa mente tem que evoluir, tem que crescer. Então, eu não sei se fez muito sentido para vocês, eu queria falar do pensamento superior e do que a doutrina espírita proporciona para nós colocarmos o nosso pensamento num padrão acima. Essa obra aqui, Evolução em Dois Mundos, é uma referência para vocês. E eu vou parar por aqui para não estender muito esse assunto e agradeço muito a atenção e a paciência de vocês. Então, que Jesus ilumine a caminhada de todos, minha gratidão, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.